heavy workload, hardly any private life, lots of responsibility, always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalap Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。 Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalap Academy. Olá, pessoal. Boa tarde. Nós aqui juntos outra vez, né, Jana? Isso aí, Renatinha. A gente fazendo essa conexão, né, REC Rio, Recife, Rio de Janeiro, Brasil. Então, sejam bem-vindos a mais uma webinar da Bebral. A gente hoje está aqui para falar sobre outro assunto. A gente vai falar sobre o Ashkina Silnet, o uso da tela de silicone no manejo de feridas, quando e como usar. Tá ok? Mas, Jana, fala aí. Então, fala um pouquinho, não. Eu vou te apresentar, né? Depois você fala de mim. Então, olá, gente. Jana, pode falar. Olá, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É tanta ansiedade por esse momento que a gente acaba se atropelando um pouquinho, mas é porque é muito bom poder estar com vocês, conversar um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre algum tema que a gente, quando está no dia a dia, com a mão na massa, enquanto especialista, a gente gosta muito de trazer para vocês, porque a gente estuda e traz a nossa realidade com muita alegria. Então, muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje na Conexão REC Rio. Eu e a Renata, a gente tem um imenso prazer em poder estar com vocês. E eu queria primeiro apresentar a minha parceira, Renata Farias, estomaterapeuta e mestrado em enfermagem na Unirio, pós-estomaterapeuta pela UERJ, pós em cuidados intensivos pela Universidade Fluminense e também graduada pela Universidade Fluminense. Hoje ela é sales especialista Bebral Rio e vai estar comigo em mais um momento junto com vocês para a gente bater uma bolinha sobre o Silnet e sobre alguns assuntos bem interessantes da nossa realidade. Com você, Rê. Obrigada, Jana. Então, gente, a Jana, muitos de vocês já conhecem a gente está assistindo desde o primeiro webinar. Esse é o
quarto ou quinto, se eu não me engano. E, aliás, assistam, os outros estão lá no YouTube da Bebral, vocês têm eles disponíveis. E a Jana também, acabo chamando de Jana, minha amiga, que ela é estomaterapeuta pela Universidade de Pernambuco, tem residência pela Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, formada pela Universidade de Pernambuco, e ela também é Sales Especialista, ela é responsável pelos distribuidores de toda a região Nordeste. Então, qualquer coisa que vocês precisarem na região Nordeste, a Janaína pode ajudar vocês. Então, hoje nós vamos falar aqui mais um dia, mais uma tarde, a gente falando sobre feridas, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue estar junto presencialmente. A gente está vendo que as coisas já estão aos poucos, né, voltando ao novo normal. E, se Deus quiser, muito em breve, todos estaremos juntos novamente, levando, né, essas discussões para dentro das unidades de vocês. Mas, enquanto isso não é possível, a gente continua nossos encontros aqui. Então, o que a gente preparou para vocês hoje? Antes de falar do uso do silicone, é claro que a gente precisa falar um pouco sobre feridas, né, sobre o time, e a gente já veio aqui trazendo alguns assuntos, né? Então, primeiro a gente falou um pouco da questão da carga microbiana da ferida, falamos do biofilme, falamos da infecção, falamos bastante na última apresentação também sobre a questão da proteção e um pouco da gestão de exudato. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o leito da ferida, como avaliar essa ferida e o que ela realmente precisa. Então, quando a gente fala de ferida, eu falei, isso é até uma aula que eu gosto de falar. Não é uma aula, não é uma aula, né? Mas uma apresentação, uma coisa que eu gosto de falar, mas hoje a gente ainda não vai entrar nisso aqui, né? Mas quando a gente fala da fisiologia da cicatrização, isso é muito importante, né? Mas, como eu disse, eu não vou entrar na fisiologia da cicatrização porque a gente vai desmembrar um pouquinho o time, então aqui só para a gente relembrar. Quando a gente fala de ferida, né, e a fisiologia da cicatrização, a gente tem aquelas fases que a gente já conhece, em que elas acontecem, né, de uma maneira, como é que eu vou dizer, subsequente, né? E então eu tenho a inflamação, a proliferação e a remodelação que a gente já conhece. Na fase inflamatória, é aquela onde há a limpeza da ferida, onde há também, no início, a hemostasia, com posterior vasodilatação, para a chegada dos leucócitos, macrófagos, onde eu faço toda a fase de limpeza, a proliferação, onde eu tenho uma chegada grande de fibroblastos no centro da ferida e formação de colágeno, que dão origem à remodelação. E por que eu estou fazendo esse lembrete aqui, né? Tudo isso que a gente já sabe, já conhece. Porque a gente precisa pensar como que a gente trata as feridas, se eu já sei que o meu organismo ele é o perfeito. É ele quem cicatriza. Teve até numa outra apresentação, eu falei, gente, qual o melhor produto? Qual produto cicatriza feridas? Eu falei, nenhum. Falei, bem, então a Bebral vai me matar porque eu estou dizendo que nenhum produto cicatriza ferida. Mas, de fato, eles não cicatrizam. O que eles fazem? Eles criam um meio ideal para que o nosso organismo ele consiga evoluir no processo natural de cicatrização. Então, eu preciso de um meio equilibrado. É uma linha muito tênue, né? Quando eu tenho algum fator que interfere, é difícil que isso aconteça. Mas é importante que a gente saiba que a fisiologia ela é toda de forma natural e que a gente tenta utilizar o produto na indicação precisa para que a gente consiga fazer com que o nosso organismo responda da melhor maneira e assim a cicatrização ocorra da melhor maneira possível. E aí esse slide aqui eu já até usei também, porque como eu perguntei para vocês, como que a gente trata feridas? Nós somos profissionais de saúde e sabemos que essa fisiologia da cicatrização acontece, então quando uma ferida ela não tem nenhum fator que interfere, ela pode cicatrizar mesmo que eu não use, vamos dizer assim, produtos específicos. Se isso for uma ferida simples. Por que eu estou falando isso? Até essa semana eu ouvi, a gente escuta sempre essas histórias, né? Ah, o meu sobrinho, meu não sei o que, teve uma ferida e cicatrizou com xixi. A gente fala, pelo amor de Deus, a gente sabe, né? Xixi, café, todas essas receitas caseiras, nada disso cicatriza uma ferida. O que cicatriza é o meu próprio organismo. Então, por que algumas feridas não cicatrizam? Porque existem os fatores que interferem na cicatrização, isso tudo a gente já discutiu em outras apresentações, mas eu preciso especialmente saber como avaliar essa ferida, chegar à cicatrização ideal e na escolha do penso. Então, para eu chegar na escolha de um penso, eu preciso antes fazer o quê? Do penso da cobertura, né? Que algumas pessoas não conhecem esse termo. Então,
Então, como que eu chego nessa conduta ideal? Existe, né, já há algum tempo, desde o início de 2000, que existe a ferramenta Time, né, que ela é utilizada para direcionar a nossa avaliação das feridas, e ela serve para todo tipo de ferida. Então, é diferente quando a gente fala em estadiamento de uma lesão, né, em escalas que a gente tem para determinados tipos de feridas. Quando eu falo da ferramenta Time, ela é uma ferramenta global, que ela é implementada para usar nos planos de tratamento de lesões, né? Ela pode ser utilizada para aplicar na preparação do leito da ferida e, assim, levar ao uso de algum produto. E é importante saber também que o Time não é um processo sequencial, né? Então, eu não tenho que pensar que é um depois do outro. Ele é, né, porque cada ferida é diferente, então eu tenho que pensar em avaliar todos esses processos, mas que cada ferida ela vai requerer uma avaliação individual, mas que todas essas etapas elas devem ser contempladas. Então, o Time, ele basicamente avalia o quê? O tecido, a inflamação, a exudação e a borda da ferida, né? Esse acrônimo, ele é derivado do inglês, então, por isso, o Time, mas eu não vou gastar aqui meu inglês com vocês, né? Mas, então, onde o T, ele significa o tecido, né, que a gente tem que avaliar, o I é a inflamação ou infecção, o M, que é, né, que dá origem ao exudato, né, que aqui é do inglês, e o E, que também fala da epitelização, que mostra os bordos da ferida. Então, hoje, o que a gente vai falar antes da gente falar do uso do silicone? A gente vai falar desses tipos de tecido. E por que isso é importante? Falei lá no início, a gente falou, nem falou, né? Eu falei, só comentei da fisiologia da cicatrização, para a gente chegar até aqui e entender que esse processo ele tem que acontecer da maneira correta e sequencial. Então, quando a gente avalia os tipos de tecido, existe uma classificação que classifica os tipos de tecido por cores. Não é uma classificação muito aceita, porque se a gente pensar, ela é muito simples quando eu penso no paciente leigo, né? No paciente leigo, numa pessoa leiga que queira falar um pouco de como está a lesão, né? E ela geralmente ela classifica por cores. Ah, ela está preta, ela está amarela, ela está vermelha. Mas a gente sabe que o tecido vermelho ele pode ser um tecido viável, mas ele pode ser um tecido inviável também, porque esse vermelho pode estar pobre de vascularização, ele pode estar friável, ele pode estar hipergranulado. Então, é só para que a gente lembre que existe esse sistema de classificação do tecido, que ele é simples, mas não é o mais adequado, e a gente tem, sim, os nomes adequados dos tipos de tecido e que a gente vai desmembrar um pouco aqui. Então, a gente tem os tecidos, quando a gente avalia o T, granulação, epitelização, desvitalizado e necrótico. Então, o tecido de granulação. O tecido de granulação nada mais é, né, aquele tecido que se forma quando eu tenho uma ferida de cicatrização por segunda intenção. Aí a gente lembra lá, né, do leigo que fala, minha ferida cicatrizou com isso, com aquilo. Geralmente, ele está falando de quê? De uma ferida onde eu não tenho necessidade de formação de um tecido de granulação, onde eu tenho a manutenção, a borda da ferida na mesma altura do leito, né? E quando a gente fala de tecido de granulação, eu preciso crescer esse tecido. Eu tenho o quê? Afastamento das bordas, abertura de um tecido e necessidade do crescimento de outro. E aí eu vou ter essa aparência granulosa que ela é causada pelos nódulos capilares. E tem a deposição de colágeno, que vai dar aquela aparência de umidade, de um tecido brilhante, saudável. Mas esse tecido, ele deve estar úmido, né? Se ele estiver desidratado, ele já é considerado um tecido não saudável e vai haver invaginação das células endoteliais, então a ferida ela vai se tornando cada vez mais profunda, e esse tecido ele também pode se apresentar, mesmo que granulado, como hipergranulado, que isso aí até é um tema bastante interessante, né, que existem alguns estudos, mas ainda muita coisa a ser feita sobre a hipergranulação, que muita gente não sabe, muita gente não, ainda não se chega a um consenso ao certo de por que isso acontece, né? Mas alguns tecidos, eles ultrapassam o limiar da ferida e se tornam hipergranulados. Isso pode indicar um desequilíbrio da carga microbiana. Uma outra avaliação que a gente faz é do tecido, se ele está epitelizado. O tecido epitelizado é tudo que a gente quer.
E uma coisa importante, eu costumo dizer, quando a gente está avaliando a ferida, né, e pensando no tipo de tecido, os mais difíceis da gente tratar, né, são tecido granulado e epitelizado. Por quê? Porque a manutenção desse equilíbrio, como eu falei, essa linha tênue da gente manter ali o que o meu organismo precisa, isso é muito difícil. Porque quando a gente tem infecção, a gente sabe que tem que fazer o quê? PHMB é prata, a gente vai conseguir evoluir aquela ferida, porque a gente vai tratar a infecção. Quando eu tenho exudato, a gente sabe, excesso de exudato, vamos pensar em alguma cobertura que reduz o exudato, geralmente ele é proveniente de excesso de carga microbiana, vamos reduzir essa carga, ou se ela está seca, vamos dar umidade. Agora, quando eu estou com aquele tecido granulado bonito, ou epitelizado já bonito, eles são os mais difíceis, porque eu preciso manter. E aí é aí que vai entrar o silicone, vocês vão ver lá na frente. Então, o tecido epitelizado é aquele que a gente quer ver. Ele já tem a coloração mais rósea, um pouco branca também, tá ok? Esbranquiçada, translúcida. E a epitelização, ela vai se originar do local onde eu tenho preservação de células epiteliais. Então, por isso que a cicatrização, ela vem da borda para o centro. Por quê? Porque eu tenho manutenção dessas células epiteliais e elas vão começar a migrar. Elas que vão fazer com que os miofibroblastos eles façam o quê? A contração da ferida, né? E o fibroblasto também faça essa deposição de colágeno. Então, eu preciso ter a manutenção da minha borda saudável e íntegra para que isso possa ocorrer. Quando eu tenho maceração de borda, eu não consigo, porque eu não vou conseguir chegar no centro da ferida, porque aquela minha borda também está perdendo as células epiteliais saudáveis. Mas, por outro lado, quando eu tenho uma ferida extensa, ou não, né? Eu posso ter também uma manutenção de restos epiteliais e anexos cutâneos, como folículos pilosos, né, os sebáceos intactos no centro da ferida. Isso dá origem às ilhas de granulação, de epitelização. Essas ilhas de epitelização, elas vão fazer com que a ferida ela cicatrize no centro, né? E isso é outro cuidado muito importante que a gente tem que ter, porque muita gente não observa ou não percebe que essas áreas desbranquiçadas no centro da ferida, elas são, na verdade, essas ilhas de epitelização. E muita gente confunde com tecido macerado ou com lesão fúngica e podem, por erro, acabar tentando remover esse tecido que, na verdade, é um tecido saudável que está dando origem a um processo de epitelização. Aqui mesmo, nessa foto, a gente pode observar que tem aqui um tecido mais no centro da ferida, mais esbranquiçado, porque com certeza permaneceu aí algum anexo cutâneo que deu origem a essa cicatrização também no centro da ferida. E nas feridas, ainda falando de tecido epitelizado, tá? Porque a gente vai entrar no exudato. Então, o cuidado com essas ilhas de epitelização, ele é essencial, porque numa ferida exudativa, esse centro pode se tornar macerado, dependendo da cobertura, ela pode grudar e fazer remoção dessas ilhas de epitelização. Então, é importante, quando a gente fala no tecido epitelizado, que a gente faça a proteção tanto da pele ao redor, quanto dessas ilhas, que são essenciais para o processo de cicatrização. E ainda na letra T, a gente tem o tecido desvitalizado, né? O tecido desvitalizado nada mais é que um tecido também morto, né? Ali no final a gente chega, mas eles são muito comuns nas feridas complexas, porque a gente tem um período inflamatório prolongado, destruição da matriz extracelular, né? Aumento da carga microbiana. Tudo isso vai fazer com que eu tenha aumento do tecido desvitalizado. Então, aquele tecido que era granulado, ele vai começar a tornar-se cada vez mais pálido, menos vascularizado, e aí sua cor, aderência e consistência podem se tornar alterados, e isso tudo vai dando origem à necrose, né? Então, é um tecido desprovido de nutrientes e oxigênio. E associado à isquemia e desidratação, ele vai levar à necrose isquêmica, que é aquela que a gente, né, aquela casca preta que a gente costuma ver na lesão. E, na verdade, o tecido desvitalizado, ele também se torna causa e consequência da infecção. E uma coisa muito importante com relação ao tecido desvitalizado, e que a gente já sabe também, mas que cabe a gente ressaltar e falar o porquê que ele precisa ser removido rapidamente, é que ele atua
tanto como substrato bacteriano, então ele serve de alimento para a ferida, para as bactérias, então isso faz com que aumente a carga bacteriana, como ele também atua como uma barreira física, né? Ele não permite a chegada dos fibroblastos, das células endoteliais, e isso faz o quê? Com que eu não cicatrize minha ferida. Então, onde eu tenho tecido necrosado, eu não vou conseguir chegar e promover a cicatrização. Por isso que a sua remoção ela é essencial. E o tecido necrótico, a mesma coisa. Ele já é, né, o processo final, né, do tecido desvitalizado. Então, eu já tenho tecido totalmente morto, né, que é originário desse tecido, irreversível, e a coloração dele ela é variada também. Ela pode ser amarronzada, preta, cinza e até branca, né? Amarela é bastante comum da gente ver. E na amarela também tem que se tomar muito cuidado, porque tem a fibrina que faz parte, né, do processo inicial da fase de cicatrização e muita gente confunde com tecido morto. Então tem que se tomar esse cuidado e avaliar o que de fato é o tecido necrótico ou não. E, claro, ele atua como essa barreira, assim como o tecido desvitalizado. Ainda falando no time, a gente aqui falou rapidamente dos tecidos, a gente tem que avaliar também a inflamação e infecção. A inflamação e infecção, esse aqui eu não vou entrar mesmo porque a gente já falou nas outras apresentações, né? Mas a gente sabe que o equilíbrio bacteriano ele é essencial para o processo cicatricial. Enquanto eu não tenho equilíbrio, eu não tenho a cicatrização de uma ferida. Então, a gente sabe que isso, além de tudo, aumenta o risco de morbimortalidade, né, do paciente portador de ferida, e a infecção é considerada o maior inimigo de cura de uma ferida. Agora, vamos para outra parte interessante do time, que é o exudato. O exudato é um grande aliado e complicador do processo cicatricial de feridas, porque a produção de exudato ela é feita com o melhor intuito possível, né? Porque o exudato ele nada mais é do que o veículo de todas as minhas células necessárias para a cicatrização. E lá desde a década de 60, eles já viram que um curativo úmido é ele que cicatriza a ferida, né? Não é a ferida seca. Então, aquela história que os antigos falavam, ferida respira, e infelizmente a gente escuta muito isso, não. Primeiro, né, quem respira é célula e a ferida não ventila, né, como o nosso nariz. Ela não precisa estar exposta ao ar, porque exposta ao ar, ela perde líquido para o meio e isso faz com que ela se torne seca e evolua para necrose seca. Então, eu não devo deixar um curativo aberto de maneira nenhuma. Mas eu preciso de uma umidade controlada. E aí, o que é esse exudato, né? Por que ele se forma? E como manter esse equilíbrio? Né? O exudato ele é o fluido produzido pela ferida na fase inflamatória, quando eu já tenho homeostase. Então, eu já consegui promover a homeostase, eu começo a produção do meu exudato. Ele é, né, a consequência do movimento do líquido através de 4 forças, né, que são conhecidas como as forças de Starling. A gente tem a força do capilar sanguíneo, que empurra o líquido para fora. A gente tem a força do plasma empurrando para dentro, a força do interstício empurrando para dentro e a força coloidosmótica do interstício, que ela empurra o líquido para o interstício. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Se eu mantiver esse equilíbrio, eu tenho até 90%, até 100% de, reaproveitamento, vamos dizer assim, de reabsorção, desculpa, né? Reabsorção desse meu exudato. Agora, quando alguma coisa desequilibra, observem que a maioria, quer dizer, que o capilar sanguíneo, ele fica jogando para fora. E isso faz com que eu não consiga absorver. Então, isso vai só aumentando o volume de exudato na minha ferida. Só que o exudato é ele que permite a migração das células reparadoras. Lembra que a gente falou que a ferida ela cicatriza de fora para dentro? Por quê? Eu tenho que ter a manutenção das células epiteliais de anexos cutâneos. Só como ela vai chegar lá? As células elas não vão pular. Elas precisam de um veículo. Esse veículo nada mais é que o exudato. Por isso a manutenção do meio úmido. Ele previne a desidratação da ferida, ele também vai fornecer nutrientes, metabolismo celular, ele tem glicose, tá? Que é necessária para promover energia, e além de tudo, ele proporciona desbridamento autolítico também, tá? Então, ele auxilia quando, claro, no equilíbrio. E aqui estão alguns dos constituintes do exudato. Nós não vamos falar de todos eles, mas só para ver o que o exudato ele é capaz de fazer.
Ele é capaz de promover a coagulação com a fibrina e as plaquetas, a imunidade e a produção de fatores de crescimento com os leucócitos, linfócitos, macrófagos. Ele tem o fator exógeno, que são os micro-organismos, que aí tem o equilíbrio, né? Quanto mais exudativa essa ferida, ela pode ter um maior número de micro-organismos, isso é totalmente maléfico. Por isso que quando a gente falou lá do calditrol, né, quando a gente falou no webinar do calditrol, a gente falou da importância de se controlar a carga microbiana e, consequentemente, você vai controlar a carga, a quantidade de exudatos de uma ferida. Tem a manutenção da pressão osmótica, aí estão as forças de Starling, porque o exudato ele tem proteínas plasmáticas, então se eu tenho esse desequilíbrio, cada vez mais eu induzo o gelo se eu ficar utilizando só compressa. Então, todas os consensos, né, científicos, eles falam que não adianta você utilizar uma compressa que não tenha a capacidade de reter um exudato de uma forma vertical, porque senão, dessa maneira, você mantém o exudato em contato com a ferida, macera a borda e só piora a situação. As enzimas proteolíticas que degradam as proteínas, então aqui as metaloproteinases. Então aqui, o que a gente falou já em outra aula também, eu tenho um grande problema, quer dizer, as enzimas proteolíticas elas são necessárias, mas elas se tornam um grande problema quando se tem excesso, porque elas degradam as proteínas e assim vão destruir a matriz extracelular. Então por isso que ele em excesso é tão ruim. E os sais orgânicos promovem o quê? Manutenção do pH, que a gente já falou em outra aula também. Então, a gente está vendo que o exudato ele tem tudo que uma ferida precisa, mas se eu não mantiver o equilíbrio, ele vai ser totalmente maléfico para essa lesão. Então, tudo que eu preciso no exudato é o equilíbrio, né, que a gente está vendo aqui. E as bordas da ferida? Né? As bordas da ferida, a gente até acabou falando um pouco. Né? Ela tem que se manter plana, né, no mesmo patamar do leito da ferida, porque dessa maneira eu consigo fazer a migração para o centro. Então, eles devem estar alinhados de planos. Né? Um excesso de umidade pode causar maceração, que é prejudicial. As metaloproteases, que a gente viu, que é pelo excesso de umidade, elas também destroem manto hidrolipídico, que aumentam o tamanho da ferida e também fazem o quê? Alteram o pH da ferida, cronificando a ferida. Por isso que é importante até a gente relembrar lá os outros webinars. Né? E a hiperplasia pode levar à hiperkeratose, né? Inibir a perfusão, impedir a migração e pode causar também o descolamento, que vai indicar uma insuficiência tecidual. Então, tudo isso são fatores que eu tenho que observar na hora de escolher um tratamento para minha ferida e, claro, não esquecer da pele perilesional, tá? Quando eu falo das bordas, eu falo da pele perilesional também. Então, a gente precisou falar um pouco de tudo isso para poder pensar por que a gente utilizaria uma cobertura, uma malha à base de silicone para tratamento de feridas, se eu preciso ter a manutenção de todos esses fatores em equilíbrio para que a minha ferida cicatrize. Então, aí a Janaína, né, ela vai falar um pouco para a gente agora do porquê usar o silicone. Ela vai fazer aqui uma conclusão desse time para mostrar para vocês o porquê utilizar uma malha de silicone no tratamento de feridas. Fala aí, Jana. Então, gente, depois da explicação da Rê, tudo fica mais claro na cabeça da gente, né? E assim, trazendo muito o que a gente já conversou nos outros webinars, se vocês observarem, a gente fecha agora o contexto Time, né? O acrônimo, a ferramenta Time. Levando esse conceito e trazendo para a nossa realidade que a preparação do leito da ferida é uma abordagem muito estruturada da gente evoluir para feridas complexas, ou seja, feridas de difícil cicatrização. Dessa forma, a gente vai estabelecer um plano de cuidados, como eu venho falando assim, sequenciadamente, de uma forma linear, de uma forma sequenciada, a gente desenvolver a ferramenta da forma precisa. E aí a gente vai estabelecer terapias, estabelecer o tratamento necessário para que a ferida cicatrize. Então, isso é a preparação do leito da ferida, ou seja, preparar o leito da ferida é fazer com que a gente utilize a ferramenta Time em todo o seu contexto, fazendo dessa forma com que ela seja viável, que ela
possa trazer para a gente uma abordagem mais holística, não deixando bem claro, o time não é a única coisa que a gente precisa para o tratamento da ferida. A gente precisa do time, mas a gente precisa também de uma abordagem mais holística, de uma abordagem, de uma visão mais complexa do paciente de uma forma geral. Então, por que eu digo isso? Porque o time, ele vai ter características para a minha ferida, de forma que, se eu tenho um paciente, de acordo com a forma com que a gente observa a etiologia dessa ferida, a gente vai na causa, saber por que aquele paciente desenvolveu aquela lesão. Por exemplo, eu tenho um paciente diabético, então quando eu estabeleço o time e eu vou preparar o meu plano de ação, vou preparar o meu plano de cuidados para aquele paciente, eu trato a causa e trato a ferida. E a característica é relacionada à causa da minha ferida. Então, eu faço com que tudo aquilo que tem de empecilho para a cicatrização seja visto de uma forma holística, precisa e com foco para que o meu tratamento transcorra da forma devida. Pode passar, Renata. Então, mais uma vez, assim, Luí Rê, por favor, volta lá. Só mais uma. Isso. Não, na outra, desculpa. Então, é só para a gente fechar o que a Rê falou, né? Falando do tecido, da inflamação, moisturing, que não tem nenhuma tradução para isso, mas a gente sabe que é umidade, exudato, e as bordas, como a Rê bem falou. Pode passar, Rê? E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quem de vocês utiliza tela de silicone na sua instituição, ou no seu dia a dia, ou com o seu paciente? Quem de vocês já tem essa realidade? Porque a gente precisa... o quiz está na tela. Se vocês puderem responder para a gente vai dividir aqui com vocês. Por que a gente quer saber isso? A gente quer saber se é a realidade do seu dia a dia, se é algo que vocês já utilizam. É uma tecnologia que a gente pode lançar a mão a qualquer momento, vai depender da nossa avaliação e de tudo que a gente vai tirar de empecilho do leito da ferida para que a evolução aconteça, a cicatrização aconteça de forma bem linear. E para isso, a gente quer trazer para vocês algo mais complexo, a gente quer mostrar para vocês o que a gente tem de tecnologia. A gente já sabe que tem vários trabalhos onde eles abordam os curativos com base de silicone, seja ele com uma espuma associada, seja ele uma tela com um silicone impregnado em ambos os lados. Né? Quando a gente traz essa realidade, a gente tem 5 segundinhos, gente, para encerrar o quiz. Se vocês puderem responder, a gente vai discutir isso lá na frente. Se a gente consegue evoluir dessa forma, a gente consegue analisar o nosso paciente, entender em que momento a gente pode utilizar essa malha, com tudo que a Renata trouxe, com todas as feridas, algo tão visual, a gente vai poder entender o porquê por que eu vou utilizar um Silnet, por exemplo, porque eu vou utilizar uma malha impregnada. E por que silicone, né? A gente sabe que silicone é o futuro, né? O futuro do tratamento de feridas, é aquilo que a gente já é o nosso presente, tá? Só para ser mais clara, além de ser o futuro, a gente já tem isso muito no presente. A gente tem as espumas com silicone, mas a gente tem uma fase mais adiantada, onde a gente tanto pode evoluir no processo de cicatrização, como também a gente pode proteger aquele tecido tão importante no processo de cicatrização já na fase final, né? Então, assim, a gente impede com que a retirada dos curativos seja uma retirada traumática, a gente diminui dor do paciente, a gente impede que haja uma granulação por entre as tramas. Então, o porquê de eu escolher uma tela impregnada com silicone em ambos os lados, né? Não adianta ser algo... Eu tenho uma tela de silicone simplesmente, não é com silicone. Então, vamos ver se tem as mesmas características, vamos ver se tem o mesmo perfil, para que a gente trate aquela ferida sem maiores danos. Pode passar, Rê. Por isso que a gente precisa reconsiderar, né, a nossa escolha, saber se o ideal é uma malha impregnada simplesmente ou uma malha impregnada com silicone, seguindo todo o passo a passo do Silnet. Então, do time. Então, quais são os benefícios do uso do silicone, né? Como eu já havia dito, um baixo risco de trauma, a retirada do curativo, né? Minimizando o trauma no leito da ferida. Ele é muito flexível, ele se adequa bem ao leito da ferida e aos contornos do corpo. Ele é seguro de usar, porque você não vai ter dor à manipulação. Além disso, eu estou protegendo aquele tecido, impedindo com que o paciente sinta algum desconforto. E ele pode ajudar a prevenir o desenvolvimento
desenvolvimento de cicatriz por entre as tramas, né? Ou cicatriz hipertrófica, porque a partir do momento que eu uso silicone, eu faço com que a granulação aconteça de forma linear, que os fibroblastos migrem de forma linear, como a Renata já explicou, das bordas para o centro, ou do centro para as bordas, mesmo que haja a formação das ilhas de epitelização, elas estarão protegidas, a gente vai estar manejando esse exudato com o curativo secundário e a gente vai fazer com que essa lesão evolua para o processo de cicatrização. Então, a gente tem que avaliar custo-benefício de ter uma malha impregnada. Que tipo de malha impregnada eu preciso ter? Então, a gente vai ter mais atenção nesse momento a uma malha impregnada com silicone por N motivos. E a gente já trouxe aqui para vocês, né? A retirada traumática, conforto do paciente, maior conformidade ao leito da ferida, além de fazer com que essa cicatriz aconteça de forma linear, sem hipertrofias. Pode passar, Renata. E aí a gente traz para vocês a tecnologia Sealnet. O Sealnet é um silicone macio e suave, uma malha impregnada com silicone em ambos os lados. Ela não adere à ferida, tá? A remoção é atraumática, sem dor. Ela tem uma adesão suave à pele circundante, fazendo com que tanto ao leito da ferida quanto a pele ao redor dela mantenha-se tratada com suavidade, com delicadeza, sem maiores traumas. A estrutura dela tem pequenos poros, evitando com que essa granulação transcorra através desses poros, fazendo com que esses poros realmente façam apenas o manejo da umidade para o curativo secundário, né? Esse processo de cicatrização, de não aderir ao leito da ferida, ele é um processo de cura, onde ele evolui sem maiores traumas, né? Tem uma remoção, a remoção de células epidérmicas realmente não acontece. Há um reposicionamento sem maceração por ser silicone e a gente saber que a tecnologia silicone, ele permite o reposicionamento, então a gente reposiciona sem maiores traumas para verificar o exudato, verificar a presença de maceração e verificar se se está acontecendo a absorção no curativo secundário. Então, com isso, a gente vai fazer com que tenha uma boa gestão desse exudato, a gente reduz o risco de crescimento do tecido de granulação por entre as tramas, a gente permite a aplicação de outros produtos com o uso de uma malha impregnada e a gente gerencia melhor o leito dessa ferida. Então, mais motivos para a gente utilizar uma tecnologia como o Sealnet, a gente não poderia ter, né? Porque a gente vai conduzir da melhor forma e vai entender que a gente vai perceber que a nossa ferida evolui para o processo final de cicatrização sem maiores traumas, obedecendo aquilo que é o objetivo do Unibetter Operation, utilizando a ferramenta Time e a tecnologia devida que vai estar dentro do seu plano de cuidados. Pode passar, Renata. Então, o que é o Askina Sealnet? Pode passar. Então, a Askina Sealnet, ele é uma tela, né, uma tela de não tecido, impregnada de silicone em ambos os lados, uma camada fina, porosa, tem poros pequenos que impedem a granulação por entre a trama, ele é macio, ele é um material maleável, ele não adere, ele não cola entre si, digamos assim, ele é transparente, a gente vai retirar aquela telinha de ambos os lados para aplicar e a gente vai ver como ele conforma-se ao leito da ferida, né? Essa estrutura aberta, ela vai permitir que o exudato passe do leito para o curativo secundário, mas ele não permite que a granulação aconteça por entre essa trama, porque é uma trama pequena e essa trama, digamos assim, sendo redundante, ela é entrelaçada, ela não é aberta, né? Então, isso faz com que a granulação ocorra, de fato, de forma linear, tal qual é o objetivo do silicone. Pode passar. Então, quais as indicações do Askina Sealnet, né, nesse momento? Então, a gente precisa utilizar o Askina Sealnet nessas lesões extensas, onde a gente já manejou o leito da ferida, já combateu a infecção, já controlou a umidade, já tem o tecido ideal e adequado para utilizar, e dentre eles, né, com o manejo da dor, fazendo com que o paciente tenha o maior conforto e possa estar se sentindo agradável, se sentindo tranquilo no tratamento, a gente pode utilizar isso em cortes e abrasões, onde há a retirada daquela pele primáriazinha, a gente vai conseguir conduzir de forma devida, os skin tears, lacerações,
feridas traumáticas, onde há só o destacamento da epiderme, queimadura de primeiro e segundo grau, desde que eu tenha manejado a infecção e manejado o exudato, fixação de enxerto de pele, área doadora, área receptora, epidermose bolhosa em locais onde há as ilhas de epitelização, ou seja, a gente tem inúmeras indicações para o produto, podendo utilizar com segurança, de forma que o paciente vai sentir conforto, reduzindo dor e a retirada vai ser atraumática. Pode passar, Renata. Então, como funciona o Askina Silent? Primeiro, a gente vai limpar o leito da ferida, né, seguindo, de fato, o nosso passo a passo de utilização de qualquer produto. Vamos ter o leito da ferida livre de infecção, livre de biofilme, a pele circundante também da mesma forma, limpa, sem resíduos de curativo anterior. E em seguida, a gente vai posicionar o Silnet no leito da ferida e vamos cobrir com o secundário. Esse secundário pode ser desde uma gaze até uma espuma. Tá? Dessa forma, a gente vai conseguir fazer a gestão desse exudato. Como você consegue observar nessa figura, ele transpassa o exudato, vai para o curativo secundário, mas a gente consegue observar que a trama não é tão aberta assim, evitando com que haja granulação do tecido por entre as tramas. No próximo slide a gente vai mostrar para vocês como ele não marca. Pode passar, Rê. Então, quais são os pontos-chave, né? O que é que a gente tem que observar do Silnet? Ele não adere, a retirada dele é atraumática, ele é macio e adaptável ao leito da ferida. Com essa maciez e essa adaptabilidade, a gente retira e o paciente não sente dor. Ele é compatível com tratamento tópico, ou seja, preparo todo o leito da ferida, consigo evoluir no meu processo de cicatrização e no momento devido, das indicações precisas que a gente já falou, posso aplicar com muita segurança, ele vai continuar fazendo o manejo da umidade daquela ferida, levando o exudato para a cobertura secundária. É um manuseio simples, a gente pode transcorrer como qualquer outro curativo, mantendo a ferida limpa e fazendo a troca devida, além de poder fazer o reposicionamento desse curativo, verificando como a ferida está evoluindo e é hipoalergênico. Pode passar. Então, como usar o silicone, né? Como usar o Askina Silent? Como eu já havia dito, a gente vai limpar o leito da ferida, vai manter o leito livre de sujidades e restos de curativos anteriores. A gente vai retirar aquela películazinha que vem cobrindo ambos os lados do curativo. A gente posiciona, a gente retira uma, coloca no leito da ferida. Em seguida, a gente retira a segunda película, e aí a gente pode colocar um secundário que pode ser desde uma espuma ou no tecido ou um agato, como eu já havia dito, apenas para fazer a gestão desse exudato. Pode passar, né? E aí, só para vocês observarem como o Silnet ele é macio, como ele tem as tramas bem definidas, evitando com que haja granulação por entre essa trama, fazendo com que o exudato seja manejado da forma devida. A gente tem o Silnet na sua, acredito que sua esquerda do vídeo, e um outro curativo, um curativo X, uma cobertura X do seu lado direito, e você vai ver quando retira como a gente percebe claramente que numa cobertura X que a gente utilizou, ele já tem pontos de granulação por entre as tramas. Já o Silnet não, ele mal marca. Por que ele mal marca? Ele não deixa a ferida marcada, porque essa trama realmente ela serve para fazer o manejo do exudato e faz com que a granulação aconteça de forma linear, bem como a epitelização. Você vê que não macera, contrário do outro lado, você vê que não marca e você vê como a epitelização está mais uniforme, sem essas ilhotas sangrantes que a gente observa no curativo X. Pode passar. Então, assim, o Silnet, ele não adere ao instrumental, ele não adere a si mesmo, o que a gente não observa com outras coberturas, que aderem entre si e adere ao instrumental, né, às pinças de uma forma geral. Pode passar, Renata. E a gente trouxe para vocês alguns estudos de caso,
do Ashkina Silnet. Essa é uma queimadura no joelho. A gente pode observar a retirada do Ashkina Silnet e o manejo, né, da umidade, o que a gente vem falando já desde o começo, como ele maneja bem, como ele evolui bem para a passagem do exudato para um curativo secundário. Você observa que a granulação está acontecendo de uma forma linear, a gente não tem ilhotas sangrantes, a gente tem algo muito regular, fazendo com que a lesão evolua para a epitelização. Pode passar, Rê. Esse é um skin tears, né? Acontece muito comum em peles mais friáveis, mais sensíveis, nos idosos principalmente, e os pacientes que estão acamados, aqueles pacientes que estão em anasarca, né, que estão com um edema importante, ao toque ele pode fazer esse destacamento de pele, essa pele em lágrima que a gente chama, onde ela destaca, porém ela pode tornar-se inviável ou não. Então o ideal é que a gente cubra, limpe bem essa pele, limpe bem essa lâmina, esse escapozinho, e a gente recupra com o Silnet e coloque no secundário, como você observa na figura da direita. O exudato ele é manejado, por isso o ideal é uma cobertura secundária. O legal desse tipo de ferida é que a gente pode fazer o reposicionamento e observar como ele está evoluindo. E em vários casos, a gente, quando retirou esse curativo, a gente já estava com essa pele aderida, evoluindo para o processo de cicatrização e epitelização sem maiores intercorrências. Pode passar, Rê? São feridas mais simples, mas a gente tem uma área doadora, por exemplo. Veja como ela evolui de forma, mais uma vez, com uma cicatrização mais linear, mais uniforme, evoluindo de forma muito tranquila. Por quê? Porque houve a retirada daquela lâmina para doação em um outro local. E daí a gente consegue observar a cicatrização devida, sem maiores intercorrências, sem maceração, de forma linear, assim, acontecendo da forma que a gente espera dentro do nosso padrão de elaboração do nosso plano de cuidados. Pode passar, Renata. A gente tem a forma de posicionar, né, o dressing, como a gente pode colocar. A gente coloca, como eu já falei, limpa a ferida, coloca o curativo de uma forma muito maleável e, em seguida, coloca um curativo secundário. Você vê que ele tem ali aquela área onde ele vai ficar em contato direto com o leito da ferida e a pele circundante, ele também manejou essa umidade. A prova disso é o curativo secundário, onde ele absorve o exudato remanescente, aquilo que era em excesso. Pode retirar. Essa é uma queimadura de 2º grau, uma queimadura que a gente acompanhou de perto, né? Uma pessoa próxima da gente na Bebral. Essa lesão desse paciente, ela evoluiu para a cicatrização, apesar de ser uma queimadura de 2º grau, fez uma flictena, a gente utilizou protoação solução, protoação gel, e em seguida essa paciente evoluiu para total epitelização do leito, da pele. Você vê que a pele dela nem mancha, nem sinal de cicatriz tem. Por quê? Porque ela teve o tratamento total, do começo até o final, com uma boa limpeza, com silicone, onde permitiu que a cicatrização dela acontecesse uniformemente e de forma linear, fazendo com que essa cicatriz praticamente não existisse, né? Porque ela foi conduzida totalmente com silicone, o que é ideal nesse tipo de lesão. Pode passar, Rê. Essa é uma decência de ferida operatória, onde foi feito todo o manejo. Esse paciente fez um tratamento com terapia por pressão negativa, mas entre a espuma da terapia por pressão negativa e o tecido foi utilizado o Silnet para que ele fizesse a manutenção, fizesse a retirada seletiva, né, retirada traumática da cobertura, que em alguns casos a espuma da pressão negativa adere. Então, com a presença de uma malha impregnada com silicone, de forma suave, com pouca trama, a gente faz com que a retirada e a evolução seja conforme esperado. Pode passar, Renata. Enxerto de pele pós-trauma, né? A gente também foi utilizada a pressão negativa, foi retirada, ela evoluiu com um pouco de maceração, mas em seguida, ao utilizar o VAC, a terapia negativa, e a gente utilizou a malha, o Silnet, junto com ela, a gente obteve o melhor dos resultados. Você observa no final como ele não tem nenhuma cicatriz hipertrófica, não há nenhuma maceração, ela está evoluindo da forma que a gente espera
num caso desse, numa caso de uma enxertia de pele. Pode passar, Renata. Essa é uma lesão por pressão em calcâneo, onde a gente utilizou também, na ocasião, a gente utilizou o Silnet. Hoje a gente utiliza com mais frequência o nosso Drécio Rio, por ser algo que vai dar maior conformidade, mas nada impede, se nesse momento eu não tenho Drécio, eu utilizar o Silnet, porque ele faz o manejo do leito da ferida de forma adequada, onde você observa que ele evoluiu em menos de um mês para a total cicatrização do leito da ferida. Também utilizamos o Protosan Solução, Protosan Gel e uma cobertura secundária para manejar esse exudato. Pode passar, Rê. Essa era uma ferida traumática, né, pré-tibial, é um paciente idoso, ele sofreu um acidente de carro, então esse paciente teve uma retirada importante da epiderme. Ele evoluiu também com o uso de Protosan Solução, Protosan Gel e o nosso Silnet, e também dentro de um mês, isso mesmo, dentro de um mês ele evoluiu para total cicatrização, apenas com a troca do silicone. Pode passar, Renata. Eu acho, Jana, que o Silnet, ele fala muito do respeito à pele do paciente, né? Exatamente. Ele consegue proteger ele por ter esse material totalmente inerte, que é o silicone. Ele vai bem tanto com gel, com espuma. Então, ele é totalmente... Ai, meu Deus, hoje está me fugindo a palavra. Ele é burocrático, digamos assim, e ele cabe em todas as feridas mesmo. Ele é versátil, isso aí. Ele é versátil. Era isso que eu queria usar, versátil. Ele é versátil. Ele vai tanto com a espuma quanto com gel. Então, realmente, o uso da malha de silicone é algo que tem que estar presente no nosso dia a dia, né? A gente já fala muito do uso de malha não aderente, mas quando a gente fala dessa associação, né, você levando para o silicone, você tem todos esses benefícios. Eu acho que ninguém usa esse termo, né, mas de respeito à pele, que eu acho que é o de respeito ao leito da ferida, que é o que eu acho que na Silnet, o silicone faz muito bem. Bem, quando a gente faz tudo isso, né, é muito claro que a gente consegue a evolução devida, né? Porque se a gente conversa com a ferida, a gente que trata a ferida, a gente fala, a ferida conversa comigo, a gente respeita a ferida, a gente olha para ela e faz, o que é que você precisa que eu faça por você, né? Porque a gente também para de olhar a ferida como único todo, né? Porque a ferida, ela não é o todo, ela faz parte de um ser que está portando aquela ferida. Por trás de toda ferida tem uma pessoa. Tem uma pessoa, tem um ser, e aquele ser também tem a sua característica, que faz com que essa ferida evolua ou não. Porque diante de tudo que a gente está falando, eu acho que a melhor forma da gente concluir, você foi muito iluminado em trazer isso, é a gente poder concluir dessa forma, falar que o paciente em si, ele tem uma causa, ele tem uma patologia, ele evoluiu com a consequência que é a ferida, mas ele é holístico, né? Ele tem a sua parte psicológica, ele tem a condução devida da sua patologia para que isso tudo aconteça, porque imagina quantos pacientes a gente não tratou e quantos pacientes não estavam em depressão, por exemplo. A ferida da gente evoluiu? Não. Aí mais um membro na equipe multidisciplinar, a gente precisou chamar um psicólogo, né? Então, a gente tem o curativo devido, é como você disse, ele cicatriza, determinado produto cicatriza, não, o contexto, a elaboração devida do contexto cicatriza sim a ferida. Sim, eu estou com um caso recente, eu não vou falar o nome, né? Mas se estiver assistindo e quiser falar alguma coisa, de um hospital aqui no Rio, em que o paciente estava com uma celulite, mas foi uma área desbridada muito extensa, tá? Uma área de braço muito extensa, e que já estava internado há algum tempo, era uma lesão sangrante, e aí assim que parou, né, esse processo de sangramento, a gente entrou com o Protosan Gel e o Askina Silnet. A resposta foi tão rápida e tão boa, o paciente só fez uma troca, ele permaneceu por 7 dias com a Askina Silnet e ele teve alta. Né? Ele teve alta no sábado. Eu queria muito que estivessem assistindo para poder falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas fica aqui... Já fala por si só o resultado. Fica aqui nosso recado. Se vocês, né, quiserem observar o produto, testar o produto, vocês com certeza têm algum profissional da Bebral na região de vocês, né? Vocês podem entrar em contato com a gente. A Janaína no Nordeste, eu estou aqui no Rio. A gente tem a Patrícia em Belo Horizonte, outra Patrícia em São Paulo, né? A gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro.
Gente, podem fazer perguntas, tá? A gente ainda tem tempo, a gente tem tempo para bater um bom papo aqui, conversar à vontade. A gente está hoje super disponível, porque a gente está sentindo já falta de estar fechando um ciclo com vocês, mas isso significa que não terão outros. A gente vai voltar com outros webinars, não é isso, Rê? Sim. Vou olhar aqui as perguntas. Não, aqui na verdade a pessoa está pedindo para apresentar a cobertura na Câmara Técnica. Sim, nós podemos, né, apresentar. Depois procura pela gente, Suzy. Aí uma ferida no pé causada pela esfoliação de um aro de moto. Como seria a manutenção adequada para que essa ferida tenha uma boa cicatrização? É da Jéssica Ferreira essa pergunta. Aí, Jéssica, time. A gente precisa avaliar o time, né? Como é que está o leito dessa ferida, se ela está infectada, como é que está essa quantidade de exudato e os bordos dela para que a gente escolha a cobertura adequada. Né? Então, a gente realmente precisa avaliar o todo, mas com certeza o Silnet, como eu disse, ele é uma cobertura que respeita a ferida, então ele vai bem na associação tanto com gel quanto com a espuma, então ele pode ser utilizado, mas a gente precisa avaliar essa ferida. Já tem uma outra pergunta aqui, da Lilian. Ela pergunta: o produto pode ser utilizado em conjunto com terapia compressiva? Acredito que seja isso. Ela pode ser utilizada por quanto tempo, Jéssica? Ela pode ser utilizada enquanto você estiver utilizando a terapia compressiva, porque ela vai, primeira camada vai ser o Silnet e a segunda que vai ser a espuma da terapia compressiva. Então, enquanto você estiver utilizando, você pode utilizar o Silnet, se for nesse caso que você está querendo saber. Tá? Se eu te responder, fala aí. A empresa, né, a gente indica o uso por até 7 dias, mas na literatura a gente vê a indicação do uso da malha de silicone por até 14 dias. Né? Então... Eu acho que ela estava perguntando na terapia compressiva, por isso que eu respondi isso, porque assim, quantas vezes você for aplicar a terapia compressiva, você vai precisar reaplicar o Silnet, porque você despreza todo o circuito, né? Sim, sim. Eu estou só dizendo que o uso do produto ele pode se estender aí por esse tempo. A gente já teve até um tempo maior, né, Rê? Mas assim, o realmente indicado é isso, até 7 dias. Mais alguma pergunta? Hoje foram poucas perguntas, né, Jana? Oi? Oi, é que a gente está com um Boninho aqui. Ah, exatamente. Gente, pode mandar pergunta pra gente. Hoje a Renata, a gente tá louca para responder perguntas. Hoje tá todo mundo com sono, tranquilo. Chegando. Sim, pode escrever. Sim, eu tinha... A Lilian, que ela só botou em tratamento em conjunto com a bota de Una. Sim, sim. Pode sim ser usado. Outra pergunta que a gente recebeu aqui: como é que a gente pode utilizar o Silnet com gel? Como é que a gente faz? A gente limpa a ferida com protoção solução e a gente quer manter a presença do produto, né, da ação do protoção por mais tempo, então a gente aplica o gel no leito da ferida e recobre com o Silnet, colocando um secundário. É dessa forma que a gente utiliza. E aí você vai deixar, pelo período que a Renata já falou, até 7 dias, ou se ela ainda se mantém com um bom manejo da ferida e você do exudato e você consegue visualizar e ela pode se manter por um tempinho a mais, não tem problema. Até porque à medida que ela vai utilizando, o curativo vai soltando de uma forma espontânea, naturalmente. E o que é interessante, né, do silicone é que você consegue observar, você pode reposicionar, que a gente já falou até na outra apresentação, né, Ana, do Silnet. Você tem essa possibilidade de avaliar a ferida. Você pode abrir e olhar como é que tá e fechar novamente. Isso. É a possibilidade que a gente tem com o silicone, né? De ter uma visualização do leito da ferida, por ele ser reposicionável, para a gente poder trocar só o secundário. Alguns casos eu já vi pacientes profissionais fazendo a limpeza por sobre o curativo e fazendo só trocando a cobertura secundária. Mais perguntas, gente? Vamos conversar mais hoje. Mas já deu 5 horas, Jana. Já passou. Eu que estou empolgada aqui. Aí alguém perguntou qual o tempo de ação do Prontosan Gel. A gente não aguenta, né? Não falar de Prontosan. Não tem como não falar, né? Então fala aí, Jana, 3 dias. Então, 72 horas. Isso. Pode falar, Rita.
Até 72 horas a gente pode... 72 horas você pode reaplicar, né? No caso, se tiver com o uso do Silnet, você pode olhar, depois de 72 horas você aplica mais. Aí você reposiciona. Do silicone na ferida, você reposiciona e coloca mais silicone. O líquido, estão perguntando aqui, o líquido perde a ação em 15 minutos, não é que ele perca a ação, na verdade é porque ele evapora, então ele para de agir, né? Então por isso que às vezes a gente já associa proteção solução com proteção gel, se eu quero que a ação dure por mais um bom tempo. Mais alguma pergunta? Tá vendo que tá vindo mais, Rê? Eu tô empolgada e deixa de se empolgando comigo aqui. Mas já são 5 horas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode enviar, mas o nosso prazo praticamente... Pode usar em queimaduras? Então, Jana. Rê, tem mais pode usar em queimaduras? Sim, Nair. Pode se usar em queimaduras. Inclusive, é uma das indicações do produto. Né? Até aquela foto que a Janaína mostrou, maravilhosa, né? Da cicatrização, né? Que ela ocorre da maneira correta também. Ele impede, né? Diminui o risco de hipertrofia, de fazer uma cicatriz hipertrófica. Então, ele faz aquela cicatriz, vocês viram que mantém a integridade da pele no final da cicatrização. Em alguns casos, a gente não observa nem a presença da cicatriz mais, vai depender de como você maneja, e principalmente fazendo com que a ferida se mantenha limpa, né? Fazendo com que ela não evolua para um processo de infecção ou exacerbar a inflamação. O importante disso é manter o leito limpo. Por que a gente mantém limpo? O Protosan, claro. E por isso que hoje está se usando silicone também, tanto em incisões cirúrgicas, né? Cada vez mais a gente vê o uso do silicone nas incisões, que é para quê? Para que você mantenha aquela cicatriz não hipertrófica, né? Para que ela não... Porque é muito comum, né, nas incisões cirúrgicas, embora o afastamento do tecido ele seja pequeno, a profundidade dele é grande. Então, muitas das vezes ela ultrapassa a camada da pele, então ela se torna hipertrófica, e hoje o silicone ele é bastante indicado por conta disso, né? Então a gente vê cada vez mais. A gente tem em mente que silicone vai sempre manter uma linearidade no processo de cicatrização. Por que que cirurgia plástica pede tanto que naquela ferida que a gente sabe que não vai ter nenhuma, não tem nenhuma hipertrofia, né? Com raras exceções que acontece, a gente sabe que tem, mas por que que como prevenção ele já pede que use o silicone? Porque a função, o papel do silicone é exatamente esse, manter uma cicatrização linear, uma cicatrização sem hipertrofias e fazendo com que o leito esteja lá bem seguro, confortável, livre de dor e retirada traumática, protegido de uma forma geral. Mas sempre lembrando do primeiro passo, que é a limpeza do leito da ferida, ou da ferida em si, no sítio cirúrgico, seja lá o que for que a gente esteja utilizando. É isso, gente. A gente não vai ter mais nenhuma perguntinha, pelo visto não. A gente só tem a agradecer também já deu a nosso vocês. horário. Agradecer a presença de todos. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Voltem sempre. Se quiserem assistir lá no canal da Bebral no YouTube, a gente tem todos, desde o primeiro que a Renata fez, com lesão por pressão no paciente, no profissional de saúde. A gente tem biofilme, a gente tem Protosan. Todos estão lá à disposição para vocês assistirem quantas vezes quiserem, pode ir lá. E contem com a gente no Nordeste, no Sul, no Sudeste, sempre vai ter um profissional Bebral, uma pessoa da Bebral ou um distribuidor exclusivo da Bebral para atender vocês. Tá? Muitíssimo obrigada. Até o próximo. Esperamos por vocês. Obrigada, Renatinha, pelo momento. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia para todos vocês. Tchau. Bom restinho de semana. Tchau, tchau.